Olá, sou o pastor Adejalan Ramos. Nós estamos iniciando hoje um novo tema da Escola Dominical. Estudaremos nesse trimestre da Escola Dominical os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Chego pela manhã junto ao mar de Tiberíades, no quarto dia de nossa viagem a Israel. A cena é esplêndida, com a visão das colinas de Golã do outro lado e a percepção de que não se trata de um lugar imaginário, mas real, onde aconteceram alguns dos principais fatos que mudaram a história da humanidade. Assim que entro no barco para fazer a travessia até a outra margem, dou asas à imaginação e me reporto às páginas dos Evangelhos. Vejo-me ao pé do monte das bem-aventuranças, ao cair da tarde, tentando reconstruir o que teria sido aquele memorável dia, quando são fincadas as raízes magistrais do âmago doutrinário que delineia o reino de Deus. As águas do mar da Galileia estão serenas, enquanto os barcos aproximam-se da margem carregados de pesca. O sol desponta atrás das montanhas e traz vida aos primeiros bulícios do novo dia. Em Cafarnaum, um homem singular prepara-se para retomar as suas atividades. Nas redondezas, à beira da praia, começam a chegar pessoas de vários lugares, Tiro, Sidom, Judéia, Jerusalém, atraídos pela fama daquele judeu de tez morena, cabelos pretos em desalinho e vestidos longos, conforme a melhor tradição da cultura judaica. Elas se aproximam cansadas, algumas arrastando-se sobre os pés, outras conduzidas pela mão por alguma alma solidária. Não estão ali por curiosidade, cada uma carrega o peso da doença, dos conflitos que assoberbam o espírito, dos dramas familiares que brandem o desespero, das expectativas frustradas por não terem ainda encontrado o lenitivo para a sua dor. Mas brota uma ponta de esperança no vazio daqueles corações atormentados. Eles se agitam quando olham ao longe e percebem o vulto esguio daquele homem ansiosamente aguardado. Seus pés vão deixando marcas na areia, à medida que se aproxima da imensa multidão, enquanto seus olhos se dilaceram ao contemplar aquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor. O desejado de todas as nações começa a tocá-las. Alguns convulsionam os corpos, a ordem para que os espíritos malignos os abandonem. Quando se levantam, a fisionomia estampa a felicidade da libertação. Outras esticam as pernas atrofiadas, abandonam suas camas, põem-se de pé e saem a pular pela alegria da restauração física. Mais adiante, gritos se ouvem entre o povo. É um jovem que percebe as escamas caírem-lhe dos olhos. Ele se desfaz em lágrimas, quando a luz lhe expõe o alvor das margens banhadas e o verde das montanhas que circundam o outro lado de Quinerete. As trevas estão no passado. Mas o Pai da eternidade continua com o coração partido. Curar aquelas pessoas não basta. Expulsar-lhes os demônios não é suficiente. Restaurar-lhes o ânimo não satisfaz. É preciso ir além. Tais intervenções sobrenaturais apenas sinalizam a sua origem e o propósito da sua mensagem, que introduz o reino de Deus entre os homens. Apresentar-lhes as vigas mestras desse novo tempo é o seu alvo. Na outra margem, há um lugar ideal para reunir o povo. O príncipe da paz dirige-se para lá. A multidão o acompanha. À frente os discípulos, os contornos geográficos na forma de uma concha acústica dão ao ambiente as condições necessárias para um encontro cujas repercussões ultrapassariam os limites da história. A excelente qualidade sonora do lugar é essencial para que não se perca nenhuma palavra da sua boca, pois eles estão configurando o padrão ético desejado por Deus para os súditos do seu reino. É naquelas imediações, no chamado Monte das Bem-aventuranças, próximo ao palco onde vem realizando a maior parte dos seus portentosos milagres, que o amado prega o mais conhecido sermão de todos os tempos, o Sermão do Monte, o qual traduz de forma marcante e reveladora a essência e a natureza de sua doutrina. A multidão se assenta na relva, os discípulos ficam mais próximos, a reverência do silêncio fala aos ouvidos mais atentos que as próximas horas serão as mais importantes de suas vidas.
o rabino da Galileia, inicia a sua prédica. Mas o que vem a ser essa doutrina? Será que dura demais para a realidade desse novo tempo que se revela no mundo? Foi assim que o pastor Jeremias do Couto abriu o seu livro sobre o Sermão da Montanha. Nós vamos então estudar nesse trimestre sobre o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, e na lição de número 1, nós vamos estudar o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Bem, está baseado em Mateus 5, versículo 1 ao versículo 2. Nesta lição, inicialmente, nós vamos então ver alguns aspectos introdutórios acerca do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é, eu creio, um dos mais famosos sermões de Jesus, conhecido até pelas pessoas não cristãs, né? Ele ficou conhecido de forma marcante e relevante porque ele demonstra a essência e a natureza dos ensinos de Jesus, da doutrina de Jesus. Então, nós teremos nesse trimestre a oportunidade ímpar de nós estudarmos e conhecermos podemos dizer, as linhas mestras, né, as vigas mestras deste ensinamento de Jesus. Primeiramente, vamos ver a questão do contexto do Sermão do Monte, o contexto geográfico. A maior parte do ministério de Jesus se desenvolveu em torno do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é uma região muito populosa ali em torno, né? Várias cidades estavam localizadas ali devido às questões econômicas, né? Pelo fato do Mar da Galileia desenvolver uma atividade pesqueira, e muitas pessoas então afluíam para aquela região para ganhar a vida. Por isso era uma das regiões mais populosas então de Israel no século I. Ali então se desenvolveu cidades importantíssimas, Tiro, Sidom, Cafarnaum, eram cidades ali próximas. Então, pelo fato de ter um aglomerado muito grande de pessoas em razões econômicas, Jesus certamente desenvolveu o seu ministério, grande parte do seu ministério naquela região. Inclusive, ele realizou grande parte dos seus milagres extraordinários, milagres portentosos, né? Que enchiam os olhos das pessoas. Grande parte deles foram realizados ali. Então, o contexto geográfico é exatamente ali, próximo ao Mar da Galileia. Ali, então, tem o monte que ficou conhecido como Monte das Bem-aventuranças. Foi ali que Jesus, então, pregou o seu sermão mais conhecido. Bem, qual era o propósito deste sermão? O propósito desse sermão é exatamente sintetizar o ensino de Cristo para o seu povo. Antes da igreja se consolidar como agência do reino de Deus, o Senhor Jesus Cristo tomou a iniciativa de descortinar para aquele grupo de discípulos, o núcleo apostólico, a grandeza do reino de Deus, né? E isso ele o fez então através dos ensinos, cumprindo assim a sua vocação pedagógica, a sua explanação pedagógica. As vigas mestras do reino de Deus estavam contidas ali naquele sermão, estão contidas ali naquele sermão, ou seja, a ética do reino de Deus. Este sermão tinha uma dimensão presente, considerava vários aspectos bíblicos presentes, né, que devem fazer parte de uma pessoa que está de fato dentro do reino de Deus. Podemos inclusive dizer que o Sermão da Montanha é a linha divisória de quem está dentro do reino e quem está fora do reino. Se não cumpre o que está no Sermão da Montanha, está fora. Mas se cumpre o que está no Sermão da Montanha, está dentro. Então o Sermão da Montanha é a linha divisória para definir quem pertence ao reino e quem não pertence ao reino. Ele tem também uma dimensão escatológica, pois o reino de Deus vai além deste aspecto que nós estamos vivenciando. O reino de Deus já está entre nós, mas o reino de Deus também tem um aspecto futuro, escatológico. Então o Sermão da Montanha, ele também apresenta essa dimensão escatológica. Ele também apresenta uma dimensão do compromisso. Quem de fato é cristão, ele tem compromisso com as demandas do reino de Deus. E é isso que o Sermão da Montanha nos mostra.
ele mostra os princípios que caracterizam aqueles que fazem parte do reino. Portanto, o cristão que é de fato um cristão, ele tem compromisso com o reino e, portanto, ele cumpre o que está no Sermão da Montanha. Então, há o Sermão da Montanha, né? Ainda considerando mais alguns aspectos introdutórios acerca do Sermão da Montanha, nós podemos dizer, em relação ao Sermão da Montanha, esse sermão foi o primeiro de uma série de 5 sermões importantes registrados por Mateus, proferidos por Jesus, que foram registrados pelo evangelista Mateus. Temas históricos e teológicos estão presentes nesses sermões. Esse sermão ele é magistral por causa da exposição da lei e é também um ataque ao legalismo farisaico. E ele termina com um chamado à fé verdadeira e à salvação. Isso está no capítulo 7, versículo 13 a 29. Cristo, nesse sermão, ele expõe o verdadeiro significado da lei, mostrando que as exigências que ela fazia eram humanamente impossíveis para ser cumpridas. Esse é o uso correto da lei com respeito à salvação. Ele fecha qualquer possível avenida do mérito humano e deixa os pecadores dependentes unicamente da graça divina para a salvação. Cristo, então, sondou a profundidade da lei, mostrando que as suas verdadeiras exigências iam muito além do significado superficial das palavras. Estabeleceu um padrão que é mais elevado do que nem mesmo os mais dedicados estudiosos da lei haviam percebido até então. Jesus, então, mostra um aspecto que nem mesmo os mais estudiosos da época tinham percebido. O Sermão do Monte, a questão da estrutura do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, para algumas pessoas, se fundamenta na narrativa que começou lá no capítulo 1, versículo 4 a 16. O desdobramento disso envolve a genealogia de Jesus, os cumprimentos proféticos do Emanuel, o nascimento em Belém, o chamado do Egito, o choro de Raquel, chamado de Nazareno, João Batista, uma grande luz. Ou seja, esses elementos que nós citamos, então, precede o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, então, provavelmente não foi proferido de uma vez. Certamente o Sermão da Montanha foram dias, Foram vários dias. O que o evangelista Mateus fez foi catalogar, foi reunir, e ali colocar então o Sermão da Montanha de forma bem didática. Inclusive, Mateus ele é bem didático nos seus escritos e a gente percebe isto. Ele coloca juntos, os milagres, ele tem uma seção de milagres, uma seção de discursos. Então é bem didático o evangelista Mateus. Assim, do capítulo 5 até o capítulo 7, nós temos o que nós chamamos então de o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele se dirigiu inicialmente para as pessoas próximas a Jesus, o núcleo apostólico especificamente. Jesus estava começando o seu ministério público terreno e as pessoas estavam com uma expectativa muito grande em relação ao reino de Deus. A nação de Israel tinha uma expectativa messiânica através dos textos do Antigo Testamento e certamente aquele primeiro sermão de Jesus ele provocou um interesse muito grande. Quais são os princípios que norteiam o reino de Deus? Quais são os princípios que devem caracterizar, as práticas que devem caracterizar aqueles que de fato estão dentro do reino? É assim que Jesus, então, profere o Sermão da Montanha, certamente com a grande expectativa da multidão para ouvi-lo. Então, imagine a multidão ali no Monte das Bem-aventuranças. Eu tive o privilégio de estar ali, naquele lugar, e ouvir, então, imagine as pessoas, então, com o desejo, de se aproximando e ouvirem, então, os ensinamentos de Cristo. Certamente a expectativa era, portanto, muito grande. Bem, em relação à palavra bem-aventurado ou bem-aventurança, A palavra bem-aventurado é um termo que significa, na língua grega, felizes, ou mais do que felizes. Na realidade, o termo significa plenamente feliz, totalmente feliz. Não falta nada para ser feliz. O termo Macários
era um termo na língua grega que era utilizado somente em relação aos deuses. Se acreditava na Grécia Antiga que somente os deuses eram plenamente, totalmente felizes. Os mortais, os humanos, eles poderiam ser felizes, mas sempre faltava alguma coisa para ser feliz. Eles não tinham a bem-aventurança, ou a felicidade plena, o Macarios. Jesus utiliza exatamente esta palavra, dizendo que é plenamente feliz, que é totalmente feliz aqueles que cumprem aquilo que ele falou no seu sermão. Então aqui nós temos o quê? A felicidade segundo Jesus. O que é a felicidade no mundo de hoje? É muito comum você ver expressões: Deus deseja a nossa felicidade, seja feliz, o importante é ser feliz. Quando algumas pessoas cometem determinadas coisas, tomam determinadas decisões, elas o tomam em nome da sua felicidade. E as pessoas então dizem: o importante é ser feliz. Mas não é isto. O importante não é ser feliz. O importante é ser feliz segundo a felicidade e a ótica de Deus. É ser feliz conforme a visão do que Deus tem do que é ser feliz. E aqui nós temos em Mateus 5-7, no Sermão da Montanha, a felicidade segundo Jesus. O que é ser feliz segundo Jesus? O que é a felicidade segundo Jesus? Nós temos então aqui no Sermão da Montanha, exatamente então a visão de felicidade de Jesus. O reino de Deus foi um tema também abrangente, desde o Antigo até o Novo Testamento. As pessoas tinham expectativa do reino de Deus. O que era o reino de Deus? O que caracterizava o reino de Deus? Qual é o caráter do reino de Deus? A gente vê isso então no Sermão da Montanha. O reino de Deus ele tinha chegado. João Batista tinha anunciado isso, Jesus também anunciou a chegada do reino de Deus. Mas o que caracterizava este reino de Deus? Este reino de Deus ele é caracterizado por alguns pontos que a gente vê no Sermão da Montanha, como, por exemplo, a soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. O reino de Deus é caracterizado pela sua soberania. Os cristãos são súditos neste reino. É caracterizado também que este reino está no coração das pessoas. É um aspecto, então, do reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Então, o reino é o domínio de Deus no coração daqueles que creem, daqueles que professam o Senhor Jesus Cristo. É o reino de Deus, então, no coração. É o aspecto presente do reino de Deus. O reino de Deus também está relacionado à salvação, à chegada do reino como salvação. A chegada do reino de Deus era uma experiência, então, que proporcionava salvação para as pessoas. Eles desfrutavam de bênçãos. Essas bênçãos envolviam tanto as bênçãos materiais, como também bênçãos espirituais. A expressão deste reino de Deus é a igreja. Se discute muito teologicamente se a igreja é o reino de Deus. Nós podemos entender que pelo menos uma expressão do reino de Deus a igreja o é. Nós vemos isso ao longo das Escrituras, né? Logicamente, o reino de Deus vai além da igreja, mas a igreja é uma expressão do reino de Deus deste mundo. Deus ele trabalha via a igreja. O apóstolo Paulo fala da multiforme sabedoria de Deus que é manifesta no mundo através da igreja. Isso na carta aos Efésios. Toda a criação é à volta do Senhor. O universo ele vai ser redimido, está acontecendo a pregação do Evangelho e vai haver a implantação definitiva do reino de Deus através do novo céus e da nova terra. Essa é a dimensão futura do reino de Deus. Então você pode observar o quê? Que o reino de Deus, que é retratado no Sermão da Montanha, ele tem um aspecto presente. Ele já está no coração dos súditos do reino, que são os cristãos. Mas ele tem um aspecto também futuro. É o reino de Deus, então, que vai ser implantado de forma definitiva quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Mas o reino de Deus também tem uma dimensão ética. E é isso que a gente vê no Sermão da Montanha. A gente vê a dimensão ética do reino de Deus. Como procede aqueles que fazem parte do reino? Aqueles que de fato estão dentro do reino de Deus. Como é o procedimento deles? Veja que não estamos falando apenas estar na igreja, mas estar no reino. Algumas pessoas às vezes estão na igreja, mas não estão no reino.
Aqueles que estão no reino estão também na igreja, pois a igreja é a expressão do reino de Deus. Bem, em relação, então, ao caráter do reino de Deus. Agora, em relação aos súditos do reino. Os súditos do reino, quem de fato aceita esse domínio de Deus e tem esse domínio de Deus no seu coração, ele é marcado por algumas características, como, por exemplo, o quebrantamento, o choro, a mansidão, a retidão, a misericórdia, a pureza, ele é pacífico, né? Ele também, às vezes, enfrenta perseguição por causa dos valores do reino. Isso são características do caráter dos súditos do reino de Deus. Bem, logo em seguida o comentarista comenta sobre somos bem-aventurados. Nós somos mais do que felizes, é a bem-aventurança do cristão, né? Faz parte da nossa vida cristã. Através do novo nascimento, a nossa vida passou por uma mudança. A salvação proporciona uma mudança na vida de uma pessoa. Ela estava em estado de depravação total, mas quando recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, ela passa por uma transformação, que é o novo nascimento. Essa transformação, este novo nascimento, produz então satisfação, alegria para aquela pessoa, e aquela pessoa então passa por uma experiência transformadora. Esta experiência transformadora que é proporcionada pela salvação em Cristo, ela brota do interior, de dentro para fora. Não é algo que vem de fora para dentro, mas de dentro para fora, através do Espírito Santo que habita naquela pessoa e proporciona então uma mudança na sua vida. De repente, então, ela nasce de novo. Seus desejos, seus sentimentos, suas emoções, tudo foram afetados então por essa mudança, por essa transformação. E isso acompanha a vida da pessoa ao longo da sua caminhada cristã. Então isso é a beatitude, a bem-aventurança na vida de uma pessoa salva, que começa então com um processo do novo nascimento. A prova de que o cristão é bem-aventurado é quando ele então pratica então isso que foi alistado por Jesus no Sermão da Montanha, que nós vamos estudar ao longo então deste trimestre. A felicidade então, segundo Jesus, não está em ter dinheiro, ambição, poder. A felicidade, segundo as pessoas hoje, no mundo pós-moderno, ela está relacionada a bens materiais, ela está relacionada a fazer o que vem na sua mente, que lhe causa prazer, a prática hedonista. Mas a felicidade, segundo Jesus, está em viver segundo os padrões do reino de Deus. Então, aqui nós temos a verdadeira felicidade. Então, o Sermão da Montanha é o que nós vamos estudar, então, nesse trimestre. É a base ética, então, do reino de Deus. Então, que você possa acompanhar, então, as lições nesse trimestre, caro professor de escola dominical. Nessa lição, então, introdutória, você destaque aí os aspectos iniciais desse Sermão da Montanha. Você, se possível, leve um mapa, então, para a aula. Mostre, então, ali a região, fale um pouquinho sobre o monte, mas não se detenha tanto aos aspectos geográficos. Então, mostre o local onde foi proferido o Sermão da Montanha, mostre a importância do Sermão da Montanha e também apresente uma visão geral do Sermão da Montanha, do que será abordado no Sermão da Montanha, para incentivar a classe a participar, então, nesse trimestre. Que Deus, portanto, o abençoe. Nós agradecemos a você e esperamos que nós tenhamos um trimestre, então, muito abençoado na nossa classe de escola dominical. Nós estamos, então, iniciando esse novo trimestre da escola dominical. Caro professor, que você venha pautar tudo pela oração, que você ore no início desse trimestre, ore com os seus alunos, para que não seja meramente uma exposição, mas que venha atingir o coração dos ouvintes, dos seus alunos. Ore também com eles e não perca a oportunidade. Debruce diante do Sermão da Montanha e deixe as palavras do Sermão da Montanha perpassar a sua vida, o seu coração, para que você também possa apresentar para os seus alunos e para a sua classe. Se você não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, deixe aqui o seu like, o seu comentário, compartilhe com os grupos da sua igreja.
e nos ajude. É uma forma que você tem, então, de nos ajudar se inscrevendo aqui no nosso canal e também compartilhando. Que Deus o abençoe. Esperamos contar com você nesse trimestre. Até a próxima aula.